Estamos começando mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast este que falamos de negócios, de inovação, de tecnologia, de pessoas, de comércio exterior. E hoje com o meu convidado, sempre muito especial, Leandro Marchioretto, de nome difícil e de uma carreira extensa no mercado de capitais, mercado de câmbio, investimento. E hoje nós vamos falar de câmbio, nós vamos falar de investimentos, de pessoas físicas, jurídicas. Muito obrigado, Leandro, por aceitar esse convite, por bater esse papo conosco. Seja muito bem-vindo. Imagina, o prazer é imenso meu. Agradecer pelo convite, poder estar nesse espaço tão bacana, né? Eu já acompanho a 3S, o grupo 3S Corp há muito tempo, né? Os vídeos, por favor, assistam, é muito legal nas mídias sociais do grupo. Então, eu sou um fã de vocês, da história, do trabalho profissional que vocês fazem. Vai ser uma honra a gente bater esse papo aqui. Obrigado, Leandro. Agora eu vou aproveitar o teu gatilho e convidar o pessoal, não esqueça de ativar as notificações, acompanhar as nossas distribuições de conteúdo, tanto no Spotify, no YouTube. A gente está fazendo isso com muito carinho para levar sempre muito conteúdo valioso para vocês que nos acompanham, que são do contexto do nosso ecossistema de comércio exterior. Tua carreira é muito longa, são mais de 20 anos de experiência em comércio exterior, em câmbio, mercado de capitais, como falei. O pessoal montou uma biografia, eu vou fazer questão de ler ela para ti, porque é importante que a gente vai entregar minha idade, mas contextualize. Pode fazer. Tem 43 anos, catarinense, é um verdadeiro especialista quando se trata de mercado financeiro, formado em administração de empresas, com especialização em finanças e marketing. Tem mais de 2 décadas de atuação no segmento, tanto quanto profissional quanto com investidor, já foi aí diretor de várias companhias à frente de operações cambiais e hoje é gestor de equipes e de câmbio da rede XP Investimentos, baseado no escritório Alta Vista Investimentos. Além disso, também é cofundador da Nose, uma empresa de pesquisa de criptoativos. E nós estávamos falando um pouco já de antemão, já dava para quase gravar um podcast. Já dá outro episódio, com certeza. É verdade. E o último episódio que a gente acabou gravando foi, não sei se tu te recorda, foi na pandemia, nós fizemos uma live juntos. Isso. E muita coisa de lá para cá mudou, não é mesmo? É verdade. O que mudou naquilo que diz respeito à política brasileira, à questão cambial, mas fundamentalmente, num primeiro estágio na tua vida enquanto profissional? Obrigado pela pergunta, oportunidade bacana de dizer que eu acho que a gente melhorou, né? Eu acho que a pandemia, pelo menos, deveria ter causado em nós, seres humanos, uma percepção melhor, né, do relacionamento que a gente tem com as pessoas, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu acho que a pandemia trouxe algumas reflexões. Muita empresa teve dificuldade na pandemia, mas não foi a pandemia que causou o problema. O problema já estava instalado, já estava se arrastando, a pandemia só evidenciou. Então, acho que foi um momento de muita reflexão, de muita mudança, de muito olhar para dentro, né, tanto na pessoa física quanto das empresas, para entender aquilo que precisava ser corrigido, que dava de fazer melhor, né, o que estava fazendo bem, que poderia continuar fazendo, e aquilo que não estava tão bem, que pudesse ser melhorado. Então, acho que foi um momento de introspecção, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E, para nós, do mercado, eu acho que foi um momento de muita oportunidade, por incrível que pareça. Não sei qual é a tua opinião, mas para mim foi um momento de muita oportunidade, porque nos momentos de dificuldade as empresas e as pessoas se separam, né? E aí você consegue minimamente descobrir aquela empresa que estava sólida, que estava, sabe, com todos os procedimentos ok, que estava bem financeiramente, daquelas que já estavam em algum estado um pouco deficitário. Então, acho que foi esse momento. Acho que o momento foi de muita... Vou usar um termo que a gente gosta de usar no dia a dia. Deu uma peneirada no mercado. Sim. E aí, dando essa peneirada, isso causou alguma oportunidade, pelo menos para nós foi assim. E eu tenho acompanhado isso também. A gente viveu muito isso também, né, Leandro? Enquanto nos momentos, de fato, como tu bem disseste, né, de crise e de uma tensão maior de mercado, uma insegurança, em momentos mais instáveis, a gente separa, de certa forma, algumas empresas. Eu ia dizer o joio do trigo, mas não é bem isso, né? Algumas delas sucumbem, outras prosperam. E aí tem algumas análises importantes que a gente pode fazer para solidificar os próximos passos que as companhias darão, a partir de alguns desafios importantes, porque eles vêm justamente para validar
quem são os gestores que estão por trás das companhias, quais são as melhores práticas que as empresas estão adotando, né? Como tu bem disseste, compliance, nós estamos falando um pouco sobre isso, né? E a gente vai retomar o assunto aqui. E, fundamentalmente, qual é o elenco que mais preparado está para assumir responsabilidades como o bicho pega de fato, né? Então, é aquela integração, é aquela energia que contamina positivamente, né? Dentro dos ambientes de trabalho, que fazem com que também as empresas prosperem e elevem o seu patamar. Mas no ambiente de comércio exterior, a gente viu muitas empresas, na prática, prosperando a partir desse movimento de pandemia. A gente pôde observar isso, né? Eu vou dar um exemplo clássico do que coisas que não aconteciam e hoje eu vejo que já evoluiu um pouco. Quando a gente fala em seguro, em gerenciamento de risco, né? Ou em hedge, numa operação de câmbio, que é uma ação de proteção da moeda financeira, até então era um bicho de 7 cabeças, as pessoas não queriam fazer, achavam que era um custo. Quando você passa por uma dificuldade, você começa a repensar, né? E se acontecer outro movimento, outra situação no mercado ou no mundo que afete a minha empresa? Será que eu não poderia estar bem mais preparado, estruturado? Então, acho que esse movimento fez, de novo, tanto na pessoa física, né, quanto na pessoa... Porque, vamos combinar, você que está em casa e a gente que está aqui, muitas vezes a gente vai na esteira do dia a dia, né? Sim. Acorda, trabalha, vai para a empresa e faz. E não para muito para pensar em coisas que poderiam nos trazer tranquilidade quando acontecesse um fato como aconteceu. A gente não está preparado para esse tipo de situação, obviamente, sim. Mas eu acho que houve uma reflexão das empresas em entender, poxa, legal, né? Será que eu tenho reserva financeira para um case, né? Ou para uma situação como essa? Será que como vai ficar a minha equipe numa situação? Então, acho que a gente aprendeu. Acho que a palavra que eu definiria foi um grande aprendizado. Perfeito. Então, aí eu quero, desse gatilho que tu me desse, aí levantou a bola, nós vamos falar um pouco sobre investimentos, claro, né, claro. Da pessoa física, da pessoa jurídica, mas muito forçosamente, muito voltado para a pessoa jurídica aqui. Mas deixa eu pegar o gancho do hedge, né? Contextualiza um pouco, mas basicamente, eu acho que grande parte da nossa audiência entende o que é o hedge cambial, sim. Mas falando sobre isso, quais são outros mecanismos de proteção? Como tu bem disseste, muita gente, mas isso aqui é custo para mim, não tenho por que fazê-lo, né? Mas vamos tentar contextualizar um pouquinho. Claro. Conceito de hedge, custo-benefício, quais são outras proteções que se possa fazer, levando em consideração também, Leandro, explicando um pouco, para aquela empresa que tenha importação, exportação e que possa fazer um hedge natural. Isso. Perfeito. Então, para quem está nos acompanhando que ainda não sabe, o hedge, né, chama cerca, proteção de uma operação. Qual é a grande dificuldade que nós da área financeira temos quando a gente vai falar sobre esse produto, né, essa solução para um cliente? O cliente entende que é uma especulação muitas vezes e não uma proteção. Vou dar um exemplo para tentar simplificar para quem está nos assistindo. Imagine que o dólar hoje esteja R$5, né? A cotação do dólar real hoje esteja R$5. Eu comprei uma máquina que eu preciso pagar daqui 8 meses. Eu posso chegar numa instituição financeira e falar, olha, eu tenho um compromisso para pagar daqui 8 meses. Eu não sei quanto vai estar a cotação do dólar. Eu quero fazer um hedge, eu quero me preparar para aquele momento. Eu quero poder botar no meu fluxo de caixa, garantir as minhas margens e garantir que eu não vou ter surpresa daqui 8 meses. Perfeito. Aí você chega numa instituição financeira e fala, olha, trava para mim $100 mil para 8 meses. O dólar está R$5, a gente vai travar, um exemplo aqui, a 5,5 o dólar. Um exemplo, tá? Então você vai fazer um contrato, aí são vários instrumentos também para a gente fazer o hedge, né? Tem o NDF, tem contrato a termo, tem contrato de opção, então são vários instrumentos, mas o objetivo é sempre o mesmo. Garantir que daqui 8 meses eu saiba exatamente dentro do meu fluxo de caixa e do meu budget quanto eu vou pagar por aquela máquina ou aquele produto. Então eu antecipo aquela previsibilidade de débito que acontecerá na minha conta, caso, né? Isso. Como a gente tem muita interferência política, geopolítica, guerras, que a gente não tem controle, né? São fatores macroeconômicos. Fatores macros que não estão fora totalmente do nosso controle. Eu quero ter uma previsibilidade. Certo. Quem opera com commodity necessita fazer, e a maioria fazem. Porque commodity, a margem é extremamente pequena, se você não fizer hedge, você acaba tendo algum tipo de desconforto. Você pode ser beneficiado, obviamente, mas você pode ter um prejuízo significativo. É esse risco que a gente não quer correr, o risco da surpresa.
voltando ao case, a gente travou 5,5. Então, para dali 8 meses. 8 meses. O tempo vai passar. Daqui 8 meses, o dólar foi a 5,30, num exemplo hipotético. O nosso cliente vai ficar feliz da vida. Sim. Né? Ele vai falar, nossa, ganhei dinheiro. Né? Dólar está 5,30, eu travei a 5,5. Nesse momento, quando ele for fazer a operação de câmbio vai sair, vai comprar uma bela garrafa de vinho, vai te levar no escritório, vai levar no escritório, vamos celebrar essa... Vai ser maravilhoso. Tu vai apresentar o saving da operação para ele. Isso. E eu vou dizer, fica tranquilo, amigo, Isso. pague os 5,5, Isso. que os outros 25 centavos nós vamos pagar para você para fazer a operação. Entendi. Nesse momento está tudo feliz. Tá bom. Mas tem a contrapartida. Sempre acontece. Né? E vamos imaginar que lá, daqui 8 meses, o câmbio esteja 4,95. Sim. E aí ele vai ter que nos passar os 10 centavos da variação. Sim. E aí, aí é o grande ponto. Na cabeça dele, ele perdeu. Entendi. O dinheiro. Uhum. Mas na verdade não, né? Porque o conceito do hedge não é ganhar ou perder. Sim. Não é especular com a moeda. Justo. É travar, garantir margem, garantir previsibilidade, garantir fluxo de caixa. Sim. Então, esse é um dos grandes problemas que eu encontro no importador, no trade, né, no agente de carga, muitas vezes, que não quer fazer o hedge porque acha que isso é um custo. Então, isso tem mudado. Acho que a pandemia, voltando ao tópico que tu me perguntou antes, né, isso já mudou, mas a gente tem um caminho longo ainda para evoluir. Então, você que não faz hedge, procure sua instituição financeira, converse com pessoas especialistas, né, chame a 3S Corp aqui, que vai te dar todo o suporte, tenho certeza, para justamente você não correr esse risco. Por que eu estou falando isso? É duro para mim, como profissional, receber um cliente na minha mesa e falar que no mês perdeu R$200 mil com variação cambial, porque não fez o hedge. Sim, né? Sim. Isso acontece todo dia no Brasil. Né? Então, acho que esse é um ponto de muita importância para quem faz operação no comércio internacional. Eu estou falando da importação, Perfeito. Né? Mas entendi. Na Expo também pode acontecer. Isso acontece né? também. Tá. Isso. Então, deixa eu pegar um ponto aqui que tu tocasse. Isso acontece diariamente na tua vida profissional, porque tu recebe muitos clientes importadores, exportadores, agentes de cargas e tal, que enfim, precisam, né, fechar câmbio, seja de input, de expo, de serviço, dos mais variados. O que de que forma tu faz essa leitura, então, Leandro? Tu entendes que a parte cambial das companhias, das empresas importadoras e exportadoras e afins, outros stakeholders aí, mas pegando essas duas empresas, importadoras e exportadoras, o câmbio é algo que não se dão o devido olhar específico para a área cambial dentro das empresas, ou seja, não desprestigiando, mas é alguém que compõe outras atividades rotineiras, financeiro, e que não tem um olhar clínico para os boletins, os relatórios que são emitidos pelas mais variadas casas, né, de câmbio ou corretoras e tal, e que é a nossa especialidade também, porque um dos braços da 3S, o Leandro comentou, é a parte consultoria cambial também, atrelado a todo o suporte que o Leandro nos dá. Voltando, as empresas importadoras não dão um olhar necessário para isso e acham que especular com câmbio é a melhor forma, porque eu vou variar para cima e para baixo. Ou seja, não se dá o olhar devido para o ambiente cambial, de fato, quando se precisa operacionalizar isso? Eu vou precisar separar aqui em alguns tópicos. Tá. A grande empresa, ela está preparada, né? Naturalmente, a grande empresa, ela está preparada. Eu atuo muito na pequena e média empresa. Ok. Porque na pequena e média empresa, muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes, falta conhecimento, né? Muitas vezes a pessoa do financeiro numa pequena, principalmente pequena empresa, e dependendo do média empresa, o câmbio é um processo de contas a pagar. Sim. A pessoa acorda, tem que fazer os pagamentos, pagar água, pagar luz, pagar salário, e fecha o câmbio. Só que naquele momento que ela está fechando, talvez tenha sido o pior momento do dia. Estourou o câmbio. Né? Uhum. Então, passa por falta de informação, conhecimento, né? Que é uma das coisas que a gente também conversou aqui antes, que eu acho que a 3S faz muito bem, consultoria, né? Sim. E educacional, que eu acho que também é um ponto que a gente precisa melhorar no Brasil como um todo. Sim. Nessas áreas mais específicas. De qualidade. De qualidade. Com profissionais com background, né? Vamos combinar? As pessoas, nós não recebemos, vamos voltar para a pessoa física, não recebemos educação financeira na escola. Sim. Né?
Eu tenho uma filha de 11 anos. Ela já investe. Né? Por quê? Porque eu já quero colocar na cabeça dela uma mentalidade de gestão financeira. Mas vamos voltar para as empresas. Sim. As grandes empresas fazem gestão, isso naturalmente, por conta do tamanho da estrutura dos profissionais envolvidos. Então, geralmente, ok para empresas grandes. Empresas pequenas e médias, aí acho que são essas duas coisas. Falta de conhecimento. Ok. E aí quando você não pode entender que aquilo faça muito sentido e significado se você não conhece aquilo. Né? Então, como não conhece o que o câmbio pode trazer de benefício para a sua operação, porque pensa o seguinte, se a gente conseguisse melhorar 0,5% em um ano de operação de uma empresa, e aí você que está nos assistindo, não sei qual é o seu volume, mas é 0,5%. Já são 0,5% que a gente poderia, se a gente fizesse uma gestão efetiva de câmbio. O que é uma gestão efetiva de câmbio? Fazer acompanhamento diário, contar com profissionais ou instituições financeiras que possam te auxiliar nesse movimento. Sim. Né? Então, acho que, resumindo, é isso, tá? Acho que pequenas e médias empresas ainda têm muita dificuldade, grandes empresas não têm, e vai muito também do profissional que está lá no financeiro, né? O gerente financeiro, o coordenador financeiro, o diretor financeiro. Alguns têm muita experiência e funciona bem, então é meio mesclado. Sim, é um híbrido disso. É exatamente isso. Tá, e falando um pouco ainda sobre câmbio, e como é que está a regulamentação? Porque a gente estava falando sobre isso também, né? Eu sou da época ainda que na declaração de importação nós tínhamos que vincular os contratos de câmbio, quando eram câmbios antecipado e à vista, e o a prazo a gente mandava DI, CI, toda a documentação da importação, mandava para o banco e ele fazia a vinculação. Depois de muito tempo, isso não acontece mais. Mas como é que está regulamentado? Como é que está essa história do Bacen, Receita Federal e a regulamentação do mercado cambial no Brasil hoje? Foi bom tu ter perguntado e tocado nesse ponto, porque a gente teve o novo marco cambial, né? No governo Bolsonaro, né? Através do ministro Paulo Guedes. Sim. Eles fizeram alterações significativas, né? Abrindo um pouco mais essa caixa preta do câmbio. Então, vinculação de contrato de câmbio com a antiga DI, né, o RE, que hoje é do INPE e DUI, isso já tem mais de uma década que não é necessária essa vinculação. Aí tu entrega minha idade também, e meu tempo de experiência em comércio exterior, vamos falar dessa maneira. E com o novo marco cambial, alterou-se alguns limites de operação, então hoje, antigamente, acima de $3 mil, você precisava apresentar o documento para fechar uma operação de câmbio. Sim. Né? Hoje já é acima de $10 mil. Então, sabe assim, aos poucos a gente está conseguindo desburocratizar o processo de câmbio, que ainda é burocrático. Eu ainda considero que seja burocrático. Mas com tecnologia, com blockchain, com fintech e com a nova cabeça, tanto da Receita quanto do Banco Central, e aqui já vai ele não vai nos ouvir, eu espero que te ouça, né? Mas o presidente do Banco Central tem feito um trabalho muito bom, né, em relação a isso. Então, o Pix, né? Olha que maravilha, né, de opção que a gente tem em transação financeira. Então, eu acho que nos últimos anos a gente vem evoluindo bastante, na área de câmbio evoluiu também, ficou um pouco mais simples, não dá para detalhar porque são muitos detalhes das operações, mas ficou um pouco mais simples algumas operações, alguns limites foram ampliados, algumas obrigações do Banco Central já são para operações maiores e não para qualquer operação, então eu vejo uma evolução significativa do mercado de câmbio brasileiro, e eu espero, como a gente também conversou antes aqui de começarmos, que isso se expanda pelos próximos 5 anos para a gente fazer operação via blockchain, para a gente ter outros tipos de... Os criptoativos e os stablecoins. Isso, outras opções também. Isso nós vamos falar, porque eu achei um ponto interessantíssimo, e eu gostaria muito que tu pudesse explorar isso mais para a nossa audiência, porque tu já está enxergando alguns passos à frente e como um grande expoente nesse mercado, eu acho que é importante a gente já mostrar para qual caminho estamos caminhando nesse sentido. Perfeito. Mas, num dado momento, nós falamos em algumas outras moedas, né, em termos de fechamento de câmbio. Hoje, dólares e euros, mas no Mercosul, como é que está sendo explorado o fechamento de câmbio em reais e em outras moedas, como, por exemplo, fechar um câmbio para a China em yuan? Tem visto isso como uma prática habitual ou simplesmente foi uma situação que circulou e pouco se fala na prática ou se executa na prática? Perfeito. A gente não combinou, mas você está dando insights valiosos aqui para a tua audiência hoje, tá? Eu fiz uma preparação aqui junto com o elenco. Yuan, eu vou falar para vocês uma oportunidade que eu acho que tem, que você que é importador, acho que tem uma coisa legal para a gente falar daqui a pouco. Mas voltando um pouquinho.
aqui no Mercosul a gente viu um problema, né? Problema econômico do nosso eixo aqui do Mercosul. Então, existe sim o SML, que é o Sistema de Moeda Local, onde você pode fazer operações em reais com os países que têm um acordo aqui do Mercosul. Sim. Posso te dizer que a gente tem 17 mil clientes e ninguém fecha esse tipo de operação. Né? Sim. Porque não é uma operação simples, tradicional. Primeiro que poucas empresas fazem. Tá. Né? 3, 4 bancos de varejo. Né? Banco do Brasil, Itaú, algumas operações. Não colou. Sabe aquela história que não colou? Mas por quê? Eu acho que por hábito das pessoas. Por hábito. Isso, por hábito das pessoas de, cara, eu já estou fazendo em dólar, já tá no meu DNA fazer as operações em dólares e tal. Ok. Sinceramente, eu não vejo como uma boa opção. Tá. Aí você vai dizer, poxa, você está indo contra o Banco Central que criou essa regra? Eu falei, o que nós vamos fazer com o peso argentino aqui, né? Então tem que ter estoque de peso para mandar o peso para o cara, para fazer essa operação em reais. Então, eu acho que sinceramente, não é uma boa saída. Tá. Não pegou, não colou. Eu não sei nem a razão por que não colou. Eu acho que é por falta de conhecimento também, um pouco. Acho que é por poucas opções de instituição financeira fazendo esse tipo de operação. Tá. E eu acho que porque a gente quer moeda forte, né? Vamos combinar. No fundo, a gente quer dólar. Sim. A gente quer euro, a gente quer ien japonês, a gente quer libra, a gente quer moeda forte. Então, acho que é um contexto disso tudo, tá? Eu não consigo te dar uma razão única para não ter acontecido, mas acho que é um combo dessas que eu comentei. Tá bom? E agora falando do Yuan, olha só que interessante. A gente tem recebido cada vez mais lá na instituição e os clientes têm nos procurado para fazer operação Yuan. Tá. E aí eu vou já contra o meu próprio negócio, vou falar para vocês que de repente trabalham numa instituição financeira. Não fiquem chateados comigo, tá? Mas vamos esclarecer, porque nada convence mais que a verdade e a educação financeira para os clientes. Uma operação Yuan hoje, ela tem um spread, né, que é quanto o banco ganha em cima de uma operação, 4, 5 vezes mais do que dólar e euro. Então, vou dar um exemplo para você que está nos assistindo. Se você fizer uma operação em Yuan, RMB, você vai pagar 1% de spread. Aí você fala, poxa, mas 1% é bastante. Sim, é bastante, né? Em dólar e euro não é esse patamar de spread. Só que olha que... A gente estava falando há pouco tempo só sobre um save de 0,5 e a gente está... Isso, né? Hoje o mercado trabalha de 0,0 alguma coisa até 0,5, assim, 0,5 chutado já, né? O mercado tá bem competitivo. Ou seja, spread de Yuan é alto, só que os nossos clientes estão percebendo que quando eles negociam na China em Yuan, eles conseguem desconto lá na China. Então, por mais que eles façam uma operação em Yuan aqui, pagando 1%, muitas vezes eles conseguem 5%, 10% de desconto na compra com o chinês. Sim. Então, se você faz operação com China, com Ásia, e você tiver a oportunidade de fazer operação, fale com o seu fornecedor e pergunte, legal, essa mercadoria em dólar, quanto é o custo? Tá. E se eu te pagar em Yuan? Se você conseguir um desconto de 5% ou mais, faça a operação em Yuan. Porque você vai ser beneficiado, né? Você pagou 1% de spread aqui, você conseguiu 5% lá, já tem 4% de margem. Né? A outra coisa importante, que essa tua pergunta me oportuniza, não necessariamente, se você fez uma do INPE em dólar, você tem que pagar ou receber em dólar. Você pode pagar ou receber em outra moeda, qualquer moeda forte. Que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Sim. Pô, eu fiz uma DUI em dólar, eu fiz uma do INPE em dólar. A pessoa pode me pagar em euro? Pode. A gente faz a conta da paridade da moeda. Aí vai ter a dupla conversão. Isso, a gente vai fazer a paridade da moeda, fazer a conta para a pessoa e dá para fazer. Yuan, eu tenho visto como oportunidade, tá? Porque meus clientes têm conseguido 5, 10% de desconto quando negociam pagar em Yuan. Entendi. Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando chega dólar lá na China, o cara também tem que trocar o dólar pelo Justo, Yuan. Exato. Então ele também tem um custo da outra ponta. Sim. Então se a gente conseguir negociar, então fica essa dica e tem aumentado muito, tá? Tem, Lucas, assim. Tu tem visto isso como uma prática cada vez mais habitual. Cada dia mais. Interessante. Claro, ainda pequeno, né? A principal moeda é dólar, né? Naturalmente. É a moeda forte das transações comerciais internacionais. Mas o Yuan tem se destacado e tem crescido. Cada mês eu vejo alguém perguntando, que isso é um movimento, né? Sim. Ela tá perguntando, pai, como é que é? Vê uma notícia, vê alguma questão. Isso, vê um vídeo da 3S Corp aqui que a gente está fazendo e fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Vou falar com o chinês,
e ver se ele me dá um desconto se eu pagar em yuan. Entendi. Bom, vamos trazer agora para um ambiente mais de cunho de consumo de conteúdo. Né? Já que a gente comentou um pouco sobre isso, o que a gente pode, em termos de leitura de boletins, de relatórios, para que seja algo prático e consumível? Vamos lá, eu chego no escritório 8 horas da manhã, eu quero ler um boletim para entender quais são os principais indicadores econômicos, o que os caras estão falando, o que eu posso consumir de material relacionado aí a câmbio e que possa ser um divisor de águas ou enfim, elementos para eu tomar melhores decisões no meu dia a dia. Muito o que tu consome em termos de conteúdo também? Legal. Essa pergunta é bem bacana porque, voltando àquele ponto anterior, né, as pessoas não... Eu vou indo e vou voltando aqui. Não, fica tranquilo. As pessoas não buscam muitas vezes o conhecimento, tem o câmbio como contas a pagar. No dia a dia lá. Isso aí. Então vou dar algumas dicas para vocês aqui. Tá. A instituição que você opera, ela deve gerar um relatório macroeconômico. Tá. Então vou citar aqui os bancos, XP Investimentos, que é onde eu trabalho, BTG Pactual, onde eu já trabalhei. Todas as corretoras e bancos, elas geram conteúdos. Alguns mais, outros menos. Tá. Vou dar uma notícia do que eu faço para meus clientes. Todos os dias eu recebo o relatório de vários dos econômicos, né, dos economistas, perdão, da área econômica de várias instituições. E aí tu vai fazer uma curadoria desse material. Eu faço uma análise e eu pego inclusive dos concorrentes, ok? Porque, vamos combinar, gente, ninguém acerta dólar, ok? É isso. Né? Ninguém acerta dólar. O cara estudou em Harvard, não acerta, eu estudei na Univale e não vou acertar. Né? Então, assim, é importante que a gente saiba que não tem como acertar o dólar, isso não existe. Ricardo Amorim escreveu um livro, não foi depois da tempestade, algo assim, mas aquelas previsões, elas não se consumaram porque mudou tudo, né? Então, tudo. Enfim, veio a pandemia e as coisas não se concretizaram na forma. É muito dinâmico, né? Então, assim, eu leio Santander, eu leio Itaú, eu leio BTG, eu leio XP Investimento, e essa eu tenho mais acessos, né? Então eu consumo bastante esse conteúdo, e eu faço dentro dessa perspectiva uma análise para ver se a linha de tendência de todos está indo para o mesmo lado. Ok. Porque o que a gente olha é a linha de tendência. Certo. Né? A linha de tendência é que o dólar fique estável hoje. A linha de tendência é que o dólar possa ser depreciado ou apreciado, dependendo do contexto das análises. Sim. Mas, de novo, né? Sai uma guerra, explode um atentado terrorista em qualquer lugar do mundo, isso vai tudo por água abaixo. Então, o que eu sugiro para você? Se você fecha câmbio numa instituição, peça para essa instituição te mandar os relatórios diários, boletins diários para você consumir. Fora isso, jornais, né? Eu gosto muito do Valor Econômico, gosto muito da Infomoney, que são sites, Exame também, que são sites que trazem informações, às vezes com viés até fora mais da economia, né? Política, geopolítica, para você começar a montar esse contexto mais analítico da coisa. Mas se você não quiser passar por esse trabalho, chama a 3S Corp, que tem consultoria, me chama que a gente te ajuda sem problema algum. E falando sobre isso, para onde vai o dólar? Essa pergunta de 1 milhão de dólares. Então, no final do ano todo mundo falou assim, cara, se tu me falar quanto vai fechar o ano dólar, eu te pago um vinho bacana. Eu falei, legal. Acho que menos de R$5 não cai. E ficou menos que R$5. Então, assim, a gente não sabe, né? A gente tem o relatório Focus do Banco Central. Também não acertam. Então, eu acho que a gente tem que ir acompanhando no dia a dia. E uma coisa importante, Lucas, que eu acho que é bem legal, assim, muitas vezes o cliente pega e fala assim, pô, eu estou olhando aqui num site, e aí eu já posso dar essas dicas também. Consulte o câmbio num site chamado TradingView, no Bloomberg, né? No Investing, em sites que tem essa plataforma disponível gratuito para você consultar a movimentação, histórico do dólar e tal. Mas isso não ajuda muito. Ajuda para análise, para perspectiva de planejamento de pagamento ou recebimento. Mas no dia que você estiver fechando a operação, não adianta olhar muito. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem que ligar para a sua instituição. Nunca tenha uma única instituição fechando o câmbio para você, pelo amor de Deus, né? Você tem dia que a gente vai especular no mercado, e eu vou entrar um pouquinho numa área mais técnica. Existe o mercado primário e o mercado interbancário no Brasil. E existe especulação da moeda, né? As mesas proprietárias dos bancos, os grandes traders, né, os investidores institucionais, eles movimentam o dólar no interbancário e isso afeta a cotação.
você está decidido a fechar, que naquele dia você precisa fechar, aí sim, você abre o gráfico, acompanha naquele dia, chama 3S, ou me chama, a gente te ajuda, mas na hora de fechar você cota, você só cota. Uhum. Né? Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que fala assim, ó, eu estou vendo aqui no Terra, né, que o dólar está 4,90 e tu está me cobrando 4,91. Aí eu digo, acontece. Daí eu digo para a pessoa, liga lá no Terra e compra. Por favor, faça isso. Liga lá no Terra, né? Liga aqui e compra. Não adianta, né? Você tem que ligar para o banco que você tem em conta, para a instituição financeira que você tem em conta, ver qual estar a melhor cotação, e aí você fecha a operação, né? Sim. Detalhe, tá? Se alguém chegar para você e garantir que vai fechar 100% das operações, que vai ganhar 100% das operações, ou a pessoa não entende de câmbio ou é mal intencionada, tá? Não existe isso, né? Então, por isso que sempre você tem que ter mais de uma instituição fazer as cotações ao mesmo tempo, né? Uhum. Que o dólar movimenta. Então, fique no telefone com um, no WhatsApp com o outro, cote naquela instituição, tem dia que a XP vai ganhar, tem dia que o BTG vai ganhar, tem dia que o Itaú vai ganhar, e tem dia que o Santander vai ganhar, e assim por diante. Sim. Então, é aí que você ganha dinheiro, né? Claro, é isso aí. Ganhar não, perdão, que ninguém ganha dinheiro. É aí que você faz dinheiro, né? Bom. Porque você vai cotar e vai buscar a melhor cotação daquele dia. Então, é por aí. Tá. E aí, assim, se tu vai numa reunião de manhã, no importador, ele vai lá e fala mal do dólar, reclama do dólar, e à tarde, tu vai numa reunião com o exportador, vai falar bem do dólar, pô, legal, né? Sobre a tua perspectiva, nós já falamos sobre isso no passado, mas eu quero atualizar essa pergunta. Qual é o dólar ideal para importadores e exportadores? Então, usa-se algumas, né? Tem no mercado aí algumas situações. Tem o índice Big Mac, né? Então, que eles comparam o preço do Big Mac no mundo para imaginar. Acho que não, é um balizador, né? Acho que não tem esse dólar ideal. Tá. Porque é tanta variável envolvida, né? É inflação, é taxa de juros do Brasil. Porque vamos combinar, câmbio é... O que é câmbio, né? Como é que a gente define taxa de câmbio? Lei da oferta e procura. Vou dar um exemplo clássico para tu entender. Um dia eu estava no escritório, o dólar caiu consideravelmente. E o que acontece quando o dólar cai consideravelmente? A gente avisa todos os clientes que está caindo. A gente só sabe que caiu, não sabe o motivo ainda. Sim. Cara, fecha porque caiu 1%. 1,5% naquele dia. Importação, sim. Para importação, maravilhoso. Para o exportador já ficou triste. Isso. Mas para importador e agente de carga, fecha o câmbio, fecha o... Isso. E a gente vai entender depois só por que caiu. Porque tinha entrado uma operação gigante do Citibank de alguma derivativa que eles tinham feito. Então vejam como a gente não consegue ter nenhum tipo de previsibilidade. Porque isso o que tem a ver com a questão do câmbio? A gente não tem como saber qual é o câmbio ideal, né? Porque teria que fazer uma métrica internacional / Brasil, sim. Né? Movimentações geopolíticas para entender, petróleo, preço do petróleo no mundo, como está? Né? Sim. Como é que está juros nos Estados Unidos? Porque assim, vamos lá, juros nos Estados Unidos sobe, o pessoal bota dinheiro nos Estados Unidos. Por quê? Porque é país de primeiro mundo, país seguro, moeda forte. Juros cai dos Estados Unidos, o pessoal tira o dinheiro dos Estados Unidos e bota em outros lugares. Só que como câmbio é feito por lei de oferta e procura, veio o dólar, saiu o dólar e isso afeta a cotação. Então é tão dinâmico e tão doido ao mesmo tempo que eu te confesso que não tem essa conta. Os economistas tentam fazer, o mundo ideal seria... Eu não sei nem quais os critérios que eles usam, eu tenho até curiosidade de entender, mas eu estou 20 anos nisso e não consegui entender ainda como é que eles fazem essa conta para chegar num dólar... o dólar ideal, né? É igual o salário mínimo no Brasil ideal seria de 5 mil, 6 mil reais. Sim. Mas não sei, não tem essa informação. Vamos entrar nesse aspecto. Mas eu acho que a gente, assim, eu acho não, né? Eu penso que a gente não deve ter dólar muito baixo, assim, por questão de... vamos olhar para o Brasil, né? A gente ainda precisa evoluir muito, né? Em desburocratização, em legislação, em tributação, precisamos de reforma tributária, precisamos de reforma administrativa, precisamos de reforma... Enfim, todos os tipos de reforma possível. Então, eu acho que nós ainda temos que fazer muito dever de casa para ter um dólar, uma cotação real dólar mais justa. Ok. Que é até uma definição difícil de ter, né? Qual é o dólar justo? Sim.
Não Sim. sei. Como a gente falou, o importador quer dólar a R$2. Exato. O exportador quer 8. Como defender esses interesses? Como defender? Porque essa pergunta aparece, volta e meia. Aparece. Então, o que tu pensa sobre isso? Eu posso pegar um economista que fez alguma avaliação dentro da cabeça dele e falar, o cara falou que eu acho que o dólar é R$4. Isso. Tá bom. Ok. Então, usou um método, usou. Qual? Mas o que, de novo, né, Lucas? O que isso afeta no dia a dia? Justo, exato. Eu estou importando, eu estou exportando, eu estou pagando meu frete, eu estou comprando um equipamento. Não importa, é meu planejamento. Exato. Por isso que é um olhar mais para dentro da própria instituição, né, de planejamento financeiro, de fazer proteção da moeda, para você não ter surpresa. Porque, de novo, tudo que afeta câmbio, nós não temos controle. Esse é o grande X da questão, né? Sim, justo. Então a gente falou um pouco sobre proteção, me deixasse para falar sobre desburocratização, e eu quero falar um pouco sobre... A gente falou sobre hedge também, que tu me perguntou. Perfeito. Fazer hedge cambial lá fora. Tá? Posso falar agora? Vai lá, toca a bala. Muito legal a gente fazer o hedge natural. Tá. Né? O que é o hedge natural? Quando E aí fala como montar abrir conta no exterior, porque o pessoal acha, vamos montar uma offshore, vou ter que montar, evadir divisas e não sei o que, mas não é isso, né? Não é isso. Tá bom. Para você fazer um hedge natural da operação, você precisa ter uma conta no exterior. E aí, se você importa e exporta, você recebe a sua exportação nessa conta e com esse mesmo dinheiro você faz o pagamento da sua importação. Então isso faz com que você não tenha que trocar a moeda, então você faz um hedge natural da operação, uma proteção natural da moeda, porque ela já está toda essa movimentação ocorre em moeda estrangeira. Tá bom. Como é que a gente faz isso? Abrindo uma conta de não residente no exterior. Tá. Eu só tenho que dizer que está cada vez mais difícil. Tá mais difícil. Conseguir abrir conta de não residente no exterior. Tá. No exterior, onde? Estados Unidos e Europa. Tá, ok. Tá muito difícil por proteção, por regulamentação, por compliance, de eles abrirem conta para não residente. Que seria isso, né? Eu tenho uma empresa, você tem uma empresa, vamos abrir uma conta lá no Bank of America nos Estados Unidos. Ok. É uma dificuldade extrema. Praticamente impossível conseguir. O Citibank tem conseguido em algumas situações, que eu tenho visto dos clientes. Tá. Muitas das vezes você tem que ir lá, você tem que, tem todo um processo de ir lá, visitar o banco, conversar com o banco pessoalmente. Pelo Brasil, isso está cada vez mais difícil. Tá. Alguns bancos conseguem, né? O Banco do Brasil Américas, por exemplo. Sim. Você chega aqui no Banco do Brasil, o Banco do Brasil abre uma conta lá fora. O que tem pegado nessas instituições de varejo brasileira que tem conta no exterior? Custo. Tá. Vão te cobrar $100, $200 por mês de manutenção de conta, aí você tem que deixar ali um valor mínimo na conta. Então, ainda parte daquele movimento que a gente falou que eu acho que o mercado vai ter que evoluir, sim, é também viabilizar com que, e aí não depende só da gente, né, porque depende da contraparte que é o outro país, de tentar viabilizar de uma forma mais prática e fácil, tá? Para a gente poder ter essa conta. A maioria dos meus clientes não consegue abrir a conta, sendo o mais honesto possível. Então, quando a gente fala de hedge, né, natural, abrindo conta lá no exterior, existe essa dificuldade das empresas conseguirem, por restrição deles, né, não por restrição nossa. Tá. E as instituições... Deles, país de origem, de destino, onde se quer abrir a conta. Tá bom. Isso. Algumas instituições têm, né, C6, alguns bancos têm, venha ter uma conta em dólar e tal aqui no Brasil. Na verdade, não é uma conta em dólar, é uma conta corrente de moeda estrangeira que eles têm como se fosse uma conta contábil, vamos pensar assim. Tá. E aí você tem essa disponibilidade. Mas ainda tem muita restrição, você não consegue pagar para terceiro, você não consegue movimentar a conta. Né? Esse é um ponto. Algumas instituições financeiras, como XP, BTG, abrem conta de investimento. Isso é muito fácil. Avenue, né? Quem já nos acompanha deve ter ouvido falar. Algumas instituições abrem conta com muita facilidade só para investimentos. Ok. Mas não é conta de movimentação. Então você não consegue pagar ou receber do seu cliente fornecedor no exterior. Tá? Então acho que esse é um movimento que a gente ainda precisa evoluir para poder dar mais essa opção de hedge natural para os clientes brasileiros. Tá. E aí falando um pouco sobre evolução, sobre desburocratização, falando sobre perspectiva, né? E aí foco em inovação e tecnologia. Estamos falando um pouco sobre os criptoativos, sobre outras operações cambiais que não enfim, aquela que a gente executa no nosso dia a dia, no D0, no D+1, D2 e tal.
O que tu tem observado de mudanças? Né? Veio o Pix, mudou consideravelmente a nossa forma de fazer, né? De executar. Hoje em dia a gente vai no restaurante, a gente não leva mais carteira, né? A gente leva o celular, simplesmente aproxima e vai. O que tende a mudar, ou o que tu está observando em termos de mudança para o mercado cambial? Muito se fala em Pix internacional, né? Sim. O Banco Central já vem falando nisso, então isso eu acho uma coisa que vai caminhar. Tá. Imagina ter um Pix internacional, né? Fantástico. Você bota o código lá do seu cliente, a chave, enfim. Acredita em 5 minutos. 5, sei lá, segundos, muitas vezes, né? Isso. Mas na pior das hipóteses, minutos. Tá. E não em D2, né? Que é o D1, D0, enfim, que a gente faz hoje. Então, D0, D1, para quem não opera com comércio internacional, sai da minha conta hoje e acredita na conta, se eu sou pagador, né? Acredita na conta do meu fornecedor em 2 dias. Isso. O que a gente chama de câmbio pronto, né? D0, D1, D2, e depois tem um câmbio futuro. Aliás, a gente já posso falar aqui que a gente tem trazido uma solução muito legal para os nossos clientes, que é um câmbio D5 sem custo ou garantia. Opa! Né? Então hoje eu consigo fazer, dentro da XP Investimento, dentro da Alta Vista Investimentos, um câmbio D5 para o meu cliente, ou seja, o mercado derreteu hoje, eu quero, né, se você tem que pagar, eu quero garantir a moeda. Você fecha esse câmbio e você tem 5 dias para pagar essa operação, para eu poder liquidar essa operação. Então essa é uma das, a gente tem crescido muito com esse tipo de instrumento. E aí geralmente eu faço uma outra situação lá no escritório. Eu faço um investimento atrelado a esse câmbio. Olha só que legal. Imagina que você tem o dinheiro para pagar e você consegue 5 dias que o teu fornecedor espera lá fora. Okay. Eu fecho um câmbio em D5 e invisto o seu dinheiro em D4. Num instrumento chamado compromissada isento de IOF, que é o que mata a rentabilidade hoje de um investimento de curto prazo. Sim. Né? Então hoje a gente tem conseguido trazer 60%, 70%, 80% do CDI nesse tipo de instrumento. Então, câmbio virou gestão de fluxo. Brilhante. Né? Que é o que eu acho que é onde a gente tem que caminhar. Porque vamos combinar que pegar a taxa e passar a taxa, isso aí... Sim. Minha filha de 11 anos, se eu explicar, ela faz. Ele olha no terra. Isso, olha no terra, no UOL e tal, e fecha a operação. O que a gente está falando é de gestão de fluxo através de câmbio. Isso é uma coisa legal. E aí nós vamos pegar esse negócio para falar um pouquinho mais adiante sobre investimentos, que eu quero bater um pouco sobre isso nos investimentos pessoa jurídica. Fechou. E aí, mas voltando a falar dessa movimentação tecnológica. É muito material para falar com o Leandro. Vai lá. Bastante assunto. Evoluindo essa questão tecnológica, blockchain, né, que é uma rede descentralizada segura, que dá base para um possível Pix internacional, e isso já está acontecendo. Tá? Eu comentei com você antes de a gente entrar aqui na sala que eu estou muito motivado com as operações de stablecoin. Sim. Né? Para quem não conhece, stablecoin é uma moeda, é um criptoativo atrelado a um indicador real, né? Indexado, vamos pensar assim, a um indicador real. Então, existem stablecoins, stable de equilíbrio, né, de paridade, com dólar. Então imagine que uma stablecoin é uma moeda como se fosse um Bitcoin, por exemplo, só que ela movimenta exatamente como o dólar. Da mesma forma que flutua, o stablecoin flutua da mesma forma. Ela faz quase que paridade com o dólar, né? Ou faz vínculo direto com o dólar. Para cada um, stablecoin é $1. Ok. Então se o dólar subiu, o stablecoin sobe. Se o dólar caiu, o stablecoin cai. Tá. E para alguns países que têm dificuldade desse tipo de movimentação, já existe alguma solução em casos específicos. Tá, isso que eu ia te perguntar. Por que operar com o stablecoin se ele varia da mesma forma? Ou seja, eu não vou especular, não vai ter nada atrelado a isso. Por que não operar com dólar, por exemplo, se ele varia da mesma forma? A vantagem basicamente é a agilidade da operação. Ok. Você faz via blockchain. Então você faz um pagamento internacional em 3 minutos. Ou seja, esse D... Não existe mais D0, D1 em stablecoin, né? Você pagou. Acreditou. O tempo, se você abrir o aplicativo ali para printar a tela, para mandar para sua contraparte, o dinheiro já está na conta. Né? Claro que isso não tem regulamentação ainda no Brasil, importante dizer isso. É por isso que eu estou tentando antecipar etapas, né? Aquilo que tu está enxergando em termos de desburocratização, porque tu tocou nesse capítulo aí. Exato. Isso é uma coisa que vai acontecer, vai avançar, né? A gente já fez aí uma meia dúzia de operações para testes específicas, com compliance muito bem feito, avaliando 100% com operações a prazo, nenhuma operação antecipada. Para quem é do comércio internacional, não sai dinheiro antes da mercadoria ou do serviço. Então, isso vai acontecer, porque já está acontecendo. Né? A gente fazer transações internacionais
via criptoativos, mas não qualquer criptoativo. Não é Bitcoin, Ethereum, qualquer outra moeda virtual, porque essa oscila consideravelmente sem qualquer lastro, né? O que a gente está falando é uma moeda digital atrelada ao dólar. Ok. Então isso vai resolver basicamente duas coisas, tá? Agilidade do processo e custo. Você não tem nenhum intermediário no meio do caminho. Sim. Né? Não paga mais para emissão de contrato de câmbio e essas coisas todas. Não tem o banco intermediário que numa operação de SWIFT tem, né? Então não tem várias coisas que trazem. Que não é mais SWIFT, tu comentasse, é o hash da operação, que é o código. Então assim, a ideia é trazer, eu acho que isso, né, Lucas, isso que o Banco Central tem trabalhado, por isso que eu dou os parabéns para o presidente do Banco Central. Agilidade. Né? Agilidade, o Pix traz muita agilidade para tudo hoje, né? Você vai em qualquer lugar, você paga com o Pix. Imagina a hora que tiver um Pix internacional ou fazer uma operação via stablecoin, onde se a pessoa pede, cara, faz um pagamento para mim agora para eu te mandar mercadoria, legal. Você abre o aplicativo, faz e 2 minutos o dinheiro está lá. Né? Olha só que fantástico maravilha. Que seria, né? Claro que a gente ainda tem que passar umas barreiras de compliance, porque sim, de regulamentação e tudo. O problema nunca está no produto, né? O problema sempre está em quem está usando o produto, formato, né? E como usa. Então, sim. Olhando para câmbio especificamente, a gente vai evoluir muito nos próximos 5 anos. Tá. Eu acho que o comércio internacional vai se beneficiar muito disso. O mundo está cada vez mais sem fronteiras, o mundo está cada vez mais tecnológico, o mundo está cada vez mais dinâmico. E o mercado cambial precisa acompanhar esse mesmo ritmo e essa mesma evolução. Esse movimento. E tem que acompanhar, como eu falei, o governo Bolsonaro evoluiu bastante com o novo marco cambial, e eu acho que o Banco Central e a própria Receita também vão continuar esse movimento de evolução, que vai ser muito benéfico para a gente que trabalha com o comércio internacional também. Ótimo. Vamos lá. Já falaremos logo mais sobre investimentos. Tenho dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro que me sobra no caixa? Pessoa jurídica. Não tenho dinheiro e preciso buscar captações, linhas de fomento, linhas de financiamento. O que hoje está sendo mais executado, tanto na importação, FINIMP, quanto na exportação, os ACCs e os ACEs? Eu queria que tu trouxesse um pouco sobre isso. Como é que os bancos estão posicionados, quais são essas linhas que eu comentei e outras, eventualmente, que são trabalhadas para que importadores e exportadores possam fazer uso desse capital. Muito legal. Assim, eu sou fã das linhas internacionais, né, de fomento ao comércio internacional. FINIMP para importador, ACC, ACE para exportador. Isso. São linhas boas, baratas. Tem que contextualizar um pouquinho o que é o ACC, o ACE talvez, né? Isso. ACC é adiantamento do contrato de câmbio e ACE é o adiantamento das cambiais entregues. Ou seja, uma é o empréstimo antes do embarque da mercadoria, outro é depois do embarque da mercadoria. Para quem exporta. Então, se você exporta, você está na fase de produção do produto, né, da mercadoria, enfim, ou do serviço, enfim, você pode fazer uma antecipação através de uma linha de crédito internacional chamada, né, ACC. E esse ACC vai servir para comprar matéria-prima, para pagar mão de obra. Terminar de produzir o produto, vamos pensar assim. Isso. Mas tem uma outra situação. A empresa torrou todo o caixa para produzir o que precisava produzir para exportar, ficou sem caixa. Vai no banco e pega também uma linha internacional. Essa linha é uma linha internacional, então ela, LIBOR, que é uma taxa de juros internacional, ela é bem barata, né? Então, bem barata. A gente não gosta de pagar juros, mas é bem mais barato que o Brasil, né? Então, o que o Banco Brasileiro faz? Ele paga o seu fornecedor, no caso da importação, tá? Isso. No FINIMP. Ele paga o seu fornecedor lá fora e você fica devendo para o Banco Brasileiro. Tá? No caso da importação, a gente está falando de FINIMP, tá? Isso. Então o Banco Brasileiro vai lá, paga o chinês e você fica devendo em dólar para o Banco Brasileiro. No caso da ACC ou ACE, o banco te dá o dinheiro e quando o seu cliente paga para você, ele retém o empréstimo que você pegou com ele. Então, eu fui exportar, precisei do dinheiro, o banco te antecipa. Quando o seu cliente pagar para você, o banco fala, legal, vou pegar a parte que eu te emprestei aqui na hora do fechamento do câmbio. Então, isso é ACC e ACE. No caso do FINIMP, não. FINIMP, o banco, ele até pode pagar para você aqui no Brasil também, né? Porque tem o FINIMP direto e tal, mas o mais comum é o quê? O Banco Brasileiro paga o chinês ou o fornecedor no exterior e você fica devendo em dólar para o Brasil. Se você não conhece, procure. Nesses casos... E eu posso redear, eu posso fazer hedge cambial também para isso, né? Redear já é a terminologia. Fazer o hedge justamente para não... A proteção disso. É um pouco daquilo que nós falamos no início, com a proteção que eu faço agora, com a captação que eu faço, eu consigo me proteger
disse, eu pego dinheiro externo, eu fico devendo em dólar, porém eu consigo me proteger dessas amplas variações. Você já sabe exatamente quanto vai pagar no empréstimo. Maravilha. Esse é o objetivo da coisa. É isso. Já coloco no meu fluxo de caixa e já vai. E aí? E o Finimp eu posso fazer tanto para pagar a mercadoria, quanto para pagar a mercadoria e todas as despesas relacionadas à operação. A operação. Tá. Se é comprovadamente vinculado à operação de comércio exterior, você pode usar o capital. Isso. Então, assim, procure seu banco. Né? Os bancos de varejo dominam esse produto, tá? Sendo o mais honesto possível. E Banco do Brasil, Itaú e Santander são os melhores bancos para fazer esse tipo de linha, porque ele já tem histórico, já tem tesouraria no exterior, ele já tem, né, capacidade tanto de caixa quanto de operação de fazer esse tipo de crédito. Claro, tá? e aí a depender do relacionamento que o importador tem com o seu banco, consegue explorar linhas melhores Tem mais 4131, por exemplo. Tem outras linhas, né? 2770, 4131, que são nome de legislação. Número de legislação. Existem outras linhas internacionais que não estão vinculadas à importação e exportação. Ok. Tipo 4131. Você pode chegar no banco e falar, consegue um empréstimo 4131? O que é um empréstimo 4131? É um empréstimo internacional. Porém, contudo, entretanto, eu tenho que dizer para você que está nos ouvindo que depois do caso Americanas no Brasil, o crédito ficou bastante dificultoso, escasso. Não por conta do caso em si, mas eu acho que chamou a atenção da fragilidade das instituições, dos balanços e tudo mais. Sim. Então, o que a gente tem visto, tá? Vamos fazer um recorte da nossa economia? Não sei se você sabe, você que está nos assistindo, mas 70% do brasileiro está endividado. Uma pessoa física. Loucura. E 26% está no Serasa, nos órgãos de proteção ao crédito. Então, você que está assistindo aí, a quatro pessoas que você conhece, uma está no Serasa devendo e não conseguiu cumprir. Sim. E de 4 pessoas que você conhece, quase 3 pessoas estão endividadas. Ou em cartão de crédito, a maioria em cartão de crédito. Falando de pessoa física agora, tá? Casa, carro e tudo mais. Então nós estamos vivendo um momento delicado para crédito porque o risco de inadimplência ainda não estamos em níveis preocupantes, mas sabe aquele temor que fica ali rondando que a gente tem muita gente endividada e muita gente inadimplente. Tá. Quando tem muita gente endividada, muita gente inadimplente, o que o banco vai fazer para te emprestar o crédito? Vai te pedir garantia real, vai te pedir um monte de coisa porque ele quer ficar seguro que vai receber. Então, a gente vive um momento um pouco mais delicado para crédito por conta do mercado. Claro, se a sua empresa é saudável, balanço ok, já tem histórico, tem um score bom, blá, 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 já tem relacionamento com o banco há muito tempo, você vai conseguir o crédito sem problema algum. Sim. Mas deu uma restringida no crédito depois do case Americanas, porque o mercado de capitais ele deu uma restringida. Ok. Né? E quando o mercado de capitais dá uma restringida, o mercado de varejo também dá uma restringida. Então, hoje, consegue-se crédito? Obviamente. Tá. Mas as taxas estão mais salgadas. Sim. Os critérios de avaliação estão mais altos. As garantias exigidas estão mais altas. Mas sim, se você trabalha com comércio internacional, por favor, procure o seu banco. Pelo menos pergunte, né? Sim. Porque muita gente... A respeito de FINIM para importação, a respeito de ACC e ACE para exportação. Por quê? As pessoas também, por falta de conhecimento, Lucas, as pessoas acham que ter um crédito ou estar com uma dívida é ruim. Não necessariamente. Eu ia te perguntar justamente isso, dívidas boas e dívidas ruins, né? Então, assim, 70% está endividado, ok. Mas desse contexto a gente tem que dividir o que são... Isso, tem empresa que está endividada e está super bem, super saudável. Por quê? A dívida está com uma taxa de juros, ok. Isso. Dentro de uma periodicidade, ok. E está dentro do planejamento. Sim. E a empresa tem margem e está voando. Justo. Né? Então, assim, crédito não é ruim. A gente tem que parar de demonizar crédito, porque crédito é bom. Isso é que impulsiona as empresas, impulsiona os negócios, impulsiona a economia. Agora, quem toma o crédito tem que estar... não pode estar desesperado. Porque quando está desesperado, pega qualquer crédito. E aí, num primeiro momento, alivia. Né? Eu faço uma brincadeira, amigo. Vê se você concorda. Tudo que eu pago mais caro, entre aspas, quando eu estou comprando, eu fico triste na hora e feliz depois. E tudo que eu pago muito barato, eu fico feliz na hora e triste depois. Pode ver, né?
Geralmente, quando a gente compra uma coisa barata, a gente fala, uau, paguei muito barato. Geralmente, você ficou feliz na hora, você vai ficar triste depois. Tá. E muitas vezes, quando você compra uma coisa um pouco mais cara, de qualidade melhor, mais elaborada, você fica triste na hora que você teve que desembolsar. Certo. Mas a longo prazo você fica feliz. Verdade. Posso concordar contigo. Então, crédito é mais ou menos isso. Assim, no desespero, tá? Fazendo essa reflexão, não pegue qualquer crédito. Ok. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia a pessoa precisa pagar os compromissos, liga um banco e fala, cara, eu preciso de um capital de giro. Sim. Aí a pessoa fala, não, 5% ao mês, beleza, vamos que vamos, vou acreditar aí na conta, só manda aqui o contrato, assina aí como aval e vai. Aí uma pergunta, né? O seu negócio tem 5% de margem? Justo. Né? Então é esse cuidado que a gente sempre fala para os clientes. Tá. Os clientes maiores aí podem usar o mercado de capitais, né? Ok. Que isso é uma coisa legal de falar também. Então você que está nos assistindo aqui, eu sei que tem bastante gente qualificada assistindo, você pode usar CRI, CRA, debentures. A gente não vai se aprofundar aqui, mas são instrumentos de captação que você pode fazer se você tiver uma empresa com determinado patamar de faturamento, com balanço auditado, você pode usar. E posso fazer uma outra provocação? Por favor. Você vai gostar? Manda. Já ouviu falar em crédito via token digital? Não, isso é uma novidade. Já está acontecendo. Tá? Depois, fora do ar, eu vou te dar o nome das empresas aqui, porque eu não vou fazer propaganda para as empresas, mas imagine o seguinte, vamos dar um exemplo. Tá? A 3S Corp está crescendo cada vez mais, está expandindo, e ela precisa de um capital para abrir uma nova filial, abrir um novo centro de distribuição, não importa. Montar o seu próprio porto, não importa. Né? Imagine Nós estamos com um gargalo na logística, por que não? Por que não, né? Santa Catarina é um bom lugar, né, para montar um porto. Imagine o seguinte, hoje quando você precisa de crédito, você vai ao banco, né? Falando em empresas pequenas e médias, né? O banco vai te fazer algumas exigências de garantia ou não, o aval do sócio e tal, e vai te dar um crédito. Imagine se eu vendesse para o mercado de investidores do Brasil a 3S através de um token digital. O que é um token digital? Eu crio uma dívida nesse token, disponibilizo ela numa plataforma, numa corretora digital, e qualquer pessoa do Brasil pode emprestar o dinheiro para você diretamente, o investidor. Isso já existe, já está acontecendo. Eu conheço empresas que estão captando milhões de reais com token digital. Pô, nós temos que falar sobre isso aí, Leandro. Entendeu, gente? Como o mundo, a gente está falando que o mundo está evoluindo e está evoluindo muito rápido. Então, por exemplo, eu conheço muito, é claro que não existe almoço grátis e nem tudo é maravilha, né? Céu de brigadeiro. Mas, por exemplo, para as empresas que têm margem, que conseguem pagar, nesse momento só está acontecendo com empresas que têm margem. Sim, ok. Solvência financeira. Tá. Securitizadoras. Ok. Né? FDICs e tal, que tem margem. Tá. Então pensa o seguinte, a 3S manda o seu balanço lá, auditado, bonitinho, explica lá, e vende um token digital e fala, investidor brasileiro, quer investir o seu dinheiro aqui na 3S Talk? Na 3S Talk também pode ser, mas... Isso. Na 3S Corp, você pode investir, eu te pago 1% ao mês. Ok. E o ticket mínimo é R$100. E você pulveriza o seu risco e o risco do investidor também, né? Porque ele vai investir R$100. Sim. Aí você fala, poxa, mas quantas pessoas eu vou ter que ter para juntar R$1 milhão? Sim. Pode ser de 200, pode ser, Sim. não importa qual é o ticket que você pode fazer isso. Interessante. Se o teu negócio, o teu business, o teu produto tem margem que dê para pagar 1%... É o caso de uma securitizadora, né? Então, ou seja, exato. Potencializa, tá? Isso já está acontecendo. Numa velocidade absurda de empresas que estão captando via token digital. Mais uma vez, de novo, precisa entender se tem margem para fazer isso e a confiabilidade da empresa. Também é um processo que está passando por regulamentação, mas, por exemplo, o Banco Itaú terminou de comprar uma empresa que faz exatamente isso. Vende token digital para captação de recursos. E aí das pessoas físicas para aportar e rentabilizar física, em cima disso. Porque sabe o que eu acho mais legal disso? Diga. Às vezes a pessoa que trabalha aqui contigo, na portaria do prédio, que está aprendendo sobre investimento e sobrou R$200, ele fala, cara, eu admiro tanto a 3S Corp. Quero participar desse movimento aí. Isso. Cara, esses caras são tão bons, são profissionais, estão crescendo tanto, eu acho que eles vão crescer ainda mais. O cara pode participar num movimento desse. Então, entende que isso
desmistifica até um Claro. pouco essa coisa de que só o cara que tem milhões pode investir, o cara que tem muitos mil pode investir. Sim. Não, isso dá possibilidade para que... Olha só que legal. Ah. Tua equipe pode investir na Sim. empresa. Sim. Entende o movimento Claro. que aparentemente não tinha parado para pensar. Cara, isso dá uma amplitude de possibilidades Sem dúvida. que eu acho que o mercado vai evoluir muito, tá? Então Sim. isso é um tema bem bacana também, para a gente ficar atento que pesquise aí, dê um Google aí na sua casa que você vai ver que já tem bastante gente fazendo, bastante gente séria fazendo. Tá? Interessante. Para a gente falar isso e explorar isso, inclusive para dentro do negócio. E aí, para a gente se encaminhar, reta final do papo, falamos sobre proteção, falamos sobre diversos elementos aqui, câmbio, faltou grana, tem algumas fontes de financiamento, sobrou. Aonde investir sendo pessoa jurídica, quais linhas que se tem, inclusive fora do Brasil, como formas de aplicação de recursos, que são alguns insights que tu pode trazer aqui para a nossa audiência, Leandro. Bacana, cara. Assim, no Brasil a gente tem usado muito, porque a questão da PJ, ela tem um fluxo recorrente de necessidades. Sim. Então não dá para a gente fazer um investimento de uma PJ, até dá, tá? A gente faz. Mas com prazo muito longo, né? Uhum. Porque às vezes a empresa precisa de caixa, Sim. tá no fluxo, né, da operação. Então, Isso. a gente tem usado as estruturadas, que é esse instrumento que a gente usa bastante, Tá. porque, de novo, vou reforçar para quem não prestou atenção ou não estava vendo a gente naquele momento. O grande problema de um investimento de curto prazo é o IOF, né? Sim. Porque o IOF só se torna isento depois de 30 dias. Né? Ele começa a decrescer depois de 30 dias. Nesse instrumento você não paga IOF. Então você pode investir para 3 dias, para 5 dias, para 7 dias. Então olha que legal, fazer essa gestão de... Sobrou, investe. Para quantos dias? 4 dias. Isso. Agora baixa a aplicação, cai na conta, você paga o que você tem que pagar. Entrou mais dinheiro. Vou precisar para quando? Para daqui uma semana. Investe para uma semana. Você fica fazendo essa gestão. A gente tem usado muito, muito esse instrumento chamado estruturadas que tem nos bancos, tem nas instituições financeiras, tá? Ok. Isento de IOF. Então funciona bem. Tá. Agora, claro, poxa, o nosso prazo médio de pagamento, nosso prazo médio de recebimento é bem longo, né? Eu trabalho com obras grandes, então eu tenho uma cauda longa de fluxo. Uhum. Aí a gente pode pensar em alguns outros títulos de investimento com prazo um pouco maior. Um CDB, de um Banco Itaú, por exemplo, que é extremamente, né, bom, algumas outras instituições financeiras. Então, vai muito de entender fluxo de caixa. Basicamente, a resposta para a tua pergunta é o seguinte. Depende do fluxo. A necessidade. Se o fluxo é longo, a gente bota títulos mais longos. Se o fluxo é curto, compromissada nesse momento. Tá? No exterior, a grande vantagem de a gente fazer, ou a vantagem de a gente fazer investimento no exterior, basicamente por proteção mesmo. Né? Ok. Porque nós, apesar de ontem, né, da data que nós estamos gravando aqui esse vídeo, sei que vai ver daqui a alguns dias, ou algumas horas, não sei, o Banco Central baixou um pouquinho os juros. Né? Mas ainda nós estamos na casa de 11 e alguma coisa. Qual é outro país que dá para botar o nosso dinheiro não sendo nosso, que tem 11% de juros? Né? Pô, o Banco Central também, ontem, né, da data que a gente está gravando isso aqui, manteve a taxa de juros lá nos Estados Unidos 5,5, entre 5,25 e 5,5. Uhum. É o dobro. Então o Brasil é um bom lugar para investir. E olha que doido. Por que no nosso país, aí é uma dureza que eu vou dizer para a gente que trabalha nesse mercado e ouve, né? Por que no Brasil quem tem dinheiro faz mais dinheiro? Porque a taxa de juros é muito alta. Né? Então o cara que conseguiu... Por isso que a gente empreende, né, Lucas? Eu acho que o empreendedorismo é uma das coisas que mais faz a gente mudar de patamar de vida. Porque gera riqueza, se faz capital e aí você bota o mercado financeiro a trabalhar a seu favor. Que é o que a gente faz. Né? Fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Sim. Porque a gente passou a vida toda e está passando trabalhando pra caramba para conseguir o dinheiro. Então tem que pegar uma parte desse dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar pra gente também. Então eu acho que esse é um movimento que a gente vai cada vez mais ver tanto nas empresas quanto nas pessoas físicas. Mas sabia que ainda tem muito... De novo, grandes empresas fazem, pequenas e médias não. Gestão de fluxo de caixa. Tem empresa que nem tem. Por incrível que pareça, se for pequenininha, né? Às vezes é o próprio importador, ele, a esposa. Pô, legal pra caramba, tá começando o negócio.
já tem que ter um fluxo de caixa projetado, já tem que estar na planilhazinha bonitinho. Não precisa ter aquela estrutura de governança não como a gente ter olha um software, no... né, de qualquer grande empresa brasileira ou estrangeira para fazer gestão de fluxo. Não, Sim. uma boa planilha... Eu sou o presidente, tu é o CEO de uma empresa de 2 pessoas, não há necessidade de fazer. Não precisa investir, né, tanto e tal, mas é importante fazer fluxo de caixa, com certeza. Então, no que diz respeito a investimentos no exterior, hoje é muito mais para blindagem, né, para segurança. E segurança, porque, de novo, você vai investir num título americano, né? Seria como se fosse investir no nosso tesouro aqui do Brasil. Uhum. Ok, legal. Você tá investindo em dólar. Sim. Mas vai pagar 5% ao ano. Sim. Se você pode investir algo muito... No Brasil a curva está fechando, que a gente fala, né? Está diminuindo, as taxas estão diminuindo e estão caminhando para diminuir mais a taxa de juro básica, né? A Selic, que é a nossa taxa de juro. Sim. Mas ainda assim é o dobro do exterior, né? Então, por isso que a gente recebe dólar no Brasil, muito. Sim. Você sabia que da Ásia vem muito dinheiro para o Brasil para investir aqui? Coreia do Sul e tal, os caras trazem dinheiro aqui porque naturalmente sim, é muito nós mais somos atraente. Um país minimamente, né, graças a depois do plano real, né, a gente tem uma moeda estabilizada, apesar de todos os nossos problemas de corrupção e de política e tal, a gente ainda assim tem conseguido manter todos os compromissos. Consegue remunerar bem o capital estrangeiro também. Exatamente. Então tem muita atração nisso e... Tem. Por que eu digo isso? Eu trabalharia com o Brasil ainda, né? A não ser que você tenha objetivos ou operações intercompany, que a gente fala, né? Matriz no Brasil, filial no exterior. Aí é uma outra história, né? Aí a gente tem que pensar realmente em outros instrumentos. Mas hoje, com certeza... mas para quem... que é a grande maioria, né, do público que não tem esse tipo mas quando a gente fala de Comex também, aí a gente monta uma holding fora do Brasil e aí para proteção, realmente, para ter capital estrangeiro. Produção, fazer hedge, tá? Outras coisas, não para rentabilidade. Justo, exato, é por isso que eu digo, né? Então a gente pode buscar algumas alternativas, alguns mecanismos ou alguns instrumentos que nem tu pontuasses aqui, como uso externo em outros países, como por exemplo... Isso, para essas outras estratégias, funciona consideravelmente. Muito bem, Leandro, poxa vida, é sempre muito gostoso bater um papo contigo, porque a gente consegue circular aqui sobre diversos elementos, né? Aqui a gente traz os pontos relacionados aí a câmbio, a gestão de negócios financeiros dentro das companhias. Porém, certamente a gente poderia explorar sem tanto de tanta coisa de assuntos. Nova, a gente tem que se encontrar mais vezes, né, para poder bater um papo cada vez mais profundo de outros elementos, de outros temas. E eu espero que a gente consiga levar para a nossa audiência e esse conteúdo de qualidade que realmente seja transformador ou que seja importante para a gestão, né? Como tu bem posicionasse, a gente tem tanta coisa diferente por fazer dentro das empresas e quem é profissional e que está nos ouvindo, que pode propor coisas diferentes para as empresas, né? Que sejamos aí propositivos enquanto profissionais que somos de comércio exterior dentro das nossas empresas, né? Então, tenho certeza que para nossa audiência vai ser muito valioso esse conhecimento que tu trouxestes aqui e deixa os teus contatos aqui para o pessoal cada vez mais acompanhar os teus conteúdos, né? Claro. Primeiro vou pedir para vocês acompanhar a 3S Corp, por favor, né? Sempre leva essa grande oportunidade para dizer que não esqueça de acompanhar os nossos canais. Aí. Isso. Eu acho que a gente pode deixar na descrição do vídeo, eu deixo lá minhas redes sociais, também meus contatos, se você quiser trocar uma ideia. Eu gosto de gente, eu gosto de palestrar, já treinei mais de 2.500 pessoas nesse país, então adoro ajudar. Eu acho que uma das coisas que a gente não pode ter, né, Lucas, é ficar acomodado dentro de uma situação. Né? Verdade. E é por isso que precisa de parceiros como a 3S Corp e como a nossa instituição para te ajudar a trazer novidade, trazer insight, ver o que está acontecendo no mundo que faça sentido para as empresas. Então, o prazer é todo meu, tá? Parabéns aí a você, a toda a equipe. Né? Vocês não estão vendo, mas tem uma equipe aqui atrás dando suporte. Parabéns a todos, obrigado. Vai ser sempre um prazer voltar aqui, se assim vocês quiserem, para a gente falar, porque tem bastante coisa. E dizer que eu sou um internauta assíduo de vocês aqui das redes sociais. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado, Leandro. Obrigado. E obrigado a você que está nos acompanhando, que nos acompanhou até aqui no nosso podcast. E não deixe, novamente, buscando isso que o Leandro acabou de dizer, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. No link da descrição aqui, a gente vai deixar os nossos contatos, o nosso setor de câmbio, onde a gente presta consultoria, onde a gente leva a vocês esse conhecimento de nível mais macro para as melhores tomadas de decisão naquilo que diz respeito a câmbio dentro das empresas importadoras e exportadoras. Então,
Muito obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo.